Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje a conversa sobre autismo é com a Associação Para, mais concretamente com Patrick Mendes, presidente da direção, e Bruno Franco, psicólogo. Vamos já dar início a esta conversa para conhecer melhor esta associação, que é uma das nossas associações federadas. Patrick e Bruno, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje à conversa connosco. Um dos grandes objetivos deste podcast é precisamente dar a conhecer as nossas associações federadas, falarmos sobre a vossa história, o que têm feito, quais têm sido ou quais são as dificuldades que sentem enquanto associação, fazer publicidade aos vossos sucessos e conquistas. Por isso, começando pelo início, para quem não conhece esta associação, o que é a Associação Para? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, e queríamos desde já agradecer à Federação Portuguesa de Autismo o convite para podermos aqui conversar um pouco sobre a associação e o seu papel e a sua história. A Associação Para, que é projeto de apoio e recursos para o autismo, surge, como todas, penso eu, as associações deste género, surge de uma necessidade e surgiu também por parte de pais, não fomos só nós, mas por parte de pais que têm crianças e jovens com autismo. Sendo uma associação sem fins lucrativos, como é evidente, de apoio às crianças, jovens com autismo, mas também e muito focada também na parte das famílias e na comunidade escolar onde a criança e o jovem se inserem. Esta associação existe, de facto, foi constituída em fevereiro de 2019, mas já tinha um pequeno historial prévio, porque surgiu, como disse, da dificuldade dos pais em encontrar, nós próprios, em encontrarmos respostas para o nosso filho. E é assim, puro e duro, foi assim que surgiu a Associação Para. Nós, na altura, e já em 2016, ou seja, uns anos antes da associação se fundar, nós estivemos envolvidos então no orçamento participativo do nosso município, que é Pombal, onde é a nossa sede, e vencemos então esse orçamento participativo com um projeto ligado ao autismo que tinha exatamente o nome da associação. E foi a partir daí que tudo foi crescendo. Esse era um projeto piloto e então a associação depois veio consubstanciar essa semente que se criou no orçamento participativo com o papel muito tripartido. É sempre esta a nossa visão, que é entre a intervenção à criança, junto da criança, a intervenção direta, digamos assim, feita pelos nossos psicólogos, também a capacitação dos pais e a orientação ou consultoria, digamos assim, à comunidade escolar, aos professores e à restante comunidade escolar. Tudo isto, na nossa opinião, tem que ser feito em conjunto. E é isso que a associação faz no seu dia-a-dia. Não sei se... E que serviços têm disponíveis para isto para quem nos está a ouvir e queira, claro, saber que serviços esta associação tem disponíveis, que serviços são estes, que até podemos ser um bocadinho ou bastante específicos para esclarecermos o máximo que conseguirmos. Que serviços são estes que a Para disponibiliza? Pronto. Tem a ver com aquilo que eu disse então previamente. Tem a ver com estas três vertentes ou três olhares diferentes sobre o mundo das famílias que têm crianças e jovens com autismo. Tem a ver então com a intervenção específica com as crianças,
que é dada através e com o recurso a psicólogos, e o Bruno poderá depois explicar melhor o que fazem no seu dia-a-dia, qual é a metodologia e aquilo que fazem com as crianças. Tem a ver, e isto é um ponto crucial para nós, porque foram os pais que criaram esta associação e são os pais que a mantêm. Por isso tem muito a ver também com os pais. A capacitação parental, o treino parental é fundamental para nós, porque só com o envolvimento dos pais é que alguma intervenção terá sucesso no futuro. Uma das grandes dificuldades das crianças com autismo, não é a única, mas uma das grandes dificuldades é a generalização, pois as crianças aprendem, sim, mas por vezes aprendem em determinado contexto com determinadas pessoas. E nós queremos que generalizem a aprendizagem para todas as envolventes da sua vida. E os pais e a família são uma grande parte da vida destas crianças e destes jovens, por isso os pais têm que ser também capacitados e têm que estar envolvidos na vida dos seus filhos. Ok? E, por outro lado, também a capacitação ou a formação junto da comunidade escolar, dos professores e dos auxiliares, de toda a comunidade escolar, no fundo. Estas são 3 das grandes vertentes dos serviços, digamos assim, que a própria associação presta, para além de um que continua a ser muito relevante, que é a consciencialização do autismo perante a comunidade, perante a sociedade. E esse faz parte do nosso trabalho no dia-a-dia. Temos sempre essa parte, porque para nós a inclusão é como se fosse uma autoestrada de 2 sentidos. Ou seja, nós temos também o papel de preparar, de ajudar, de apoiar as crianças no seu desenvolvimento e no seu crescimento para estarem devidamente também incluídos na sociedade, mas temos também que fazer a outra parte, nós e a própria sociedade, que é consciencializar para o autismo, para poderem também fazer parte desta inclusão, ou seja, é uma via de 2 sentidos. Os nossos serviços giram à volta de todos estes conceitos, para além da parte inicial, quando os pais nos ligam, não é? Que começa sempre por aí, quando os pais nos contactam, em que tentamos sempre fazer a partilha da nossa própria experiência e orientar também para alguns serviços que o próprio Estado tem, alguns apoios, alguns subsídios, tentamos orientar para aquilo que devem fazer, quais são os primeiros passos. Porque essa foi a nossa grande dificuldade. Nós, na altura, não encontrávamos essas respostas e então temos tudo elencado, é quase uma checklist, para podermos também então apresentar aos pais, para eles terem mais facilidade e não perderem tanto tempo com esta parte inicial e encontrarem aquilo que têm que encontrar de uma forma mais célere e de uma forma mais consistente. E mais fácil também, não é? Sim. Diz-me, Patrícia. Eu é que queria fazer a pergunta ao Dr. Patrick. É Patrick só. Tenho uma pergunta para si em relação como presidente. Qual é a sua maior dificuldade enquanto presidente desta associação? Muito bem. Enquanto presidente e enquanto pai, mas enquanto presidente penso que a maior dificuldade terá a ver com o próprio conhecimento. Eu gostaria de saber mais sobre esta problemática, problemática que não é problemática, sobre esta condição, sobre o autismo. Cada dia tento saber mais para poder também depois partilhar esse conhecimento com as restantes com as famílias que nos procuram. Mas a maior dificuldade para qualquer associação sem fins lucrativos é o próprio financiamento. E essa é que é a grande dificuldade, porque na nossa maneira de ver, na nossa metodologia, e mais uma vez o Bruno poderá depois falar mais propriamente sobre essa situação, cada terapeuta ou cada psicólogo tem que estar muitas ou bastantes horas com cada criança. Se tiver bastantes horas, não pode estar com muitas crianças. Ou seja, a sua própria atuação tem um valor bastante alto para cada situação em si, não é? E por isso o financiamento é sempre a parte mais complicada. Eu penso que todas as associações vão responder assim, porque é de facto a nossa procura por mecenas, por empresas que queiram apoiar, por particulares que queiram apoiar, ajudam a retirar um grande peso do orçamento das famílias para poderem então ter a devida orientação para os seus filhos. Não sei se o Bruno quer acrescentar. Antes de mais, bom dia, né? Assim, trabalhar com autismo é um desafio, né? É um desafio para quem é autista, é um desafio para quem não é autista, é um desafio para os pais, para a escola, para a comunidade. E eu acho que isso o Patrick disse bastante bem aqui já, e
E é difícil porque nós estamos em terapia e nós temos que estar constantemente a pensar nas dificuldades de cada um. Nós temos que nos ajustar à pessoa que temos à frente, seja uma criança, seja um adulto. Temos que nos ajustar ao pai que temos à frente e à mãe que temos à frente. Por vezes não há pais, há avós. Portanto, também é preciso pensar que depende do cuidador. E portanto, nós muitas vezes falamos sempre os pais, e nem sempre são, exato. São os pais. Há vários tipos de casais, há vários tipos de famílias e, portanto, nós temos que nos ajustar ao que temos. Portanto, o desafio do autismo tem muitas variáveis. E depois, a comunidade, para mim, é o mais difícil, porque o autismo existe desde sempre, não é? Agora, a forma como nós estamos a falar do autismo agora é muito diferente do que alguma vez foi. E esta novidade às vezes cria impacto no próprio, com mais consciência tenha das dificuldades que tem, e das famílias, e quando eu digo do próprio é todas as pessoas envolvidas, mas também na própria comunidade, porque acaba por ser uma novidade falar-se do autismo. Por um lado, porque infelizmente ainda há o medo de falar-se do autismo. E depois também há um pré-conceito, não é o preconceito, há conceitos pré-definidos que as pessoas têm e ficam ali agarradas a estas ideias, estas falsas ideias. Portanto, para mim a grande dificuldade que há quando se trabalha com o autismo é isto. Não é propriamente a pessoa que nós temos à frente para trabalhar dentro do gabinete ou fora do gabinete, porque o nosso trabalho, falando um pouco da nossa metodologia, é precisamente dentro e fora. Nós tentamos pôr as crianças, neste momento trabalhamos mais com crianças, mas também queremos trabalhar com jovens adultos e adultos. A nossa ideia é pô-los o mais possível no ambiente natural, portanto, tanto com a família, portanto, levar o que fazemos dentro do gabinete para casa, replicar o que se faz, explicar aos pais como se faz, ou aos outros cuidadores, né? Para que haja uma continuidade e precisamente pelo ponto que o Patrick referiu, que é o tempo de intervenção. Nós precisamos de muito tempo com um autista para que o comportamento seja aprendido. Ora bem, aqui toco no ponto do nosso método. O que nós tentamos fazer é perceber os comportamentos daqueles miúdos e corrigi-los o melhor possível, para que se torne o mais funcional possível, à imagem das necessidades que essa pessoa em particular tem. Portanto, não há um roteiro específico que a gente diga vamos fazer A, B ou C, não. Temos que perceber quais são as limitações, quais são as características, quais são as capacidades que nós podemos potenciar e jogar com isto. Jogar, entre aspas, né? Tentar adaptar-nos a isso. E depois temos aqui outro lado que eu acho fundamental, e o meu colega Samuel partilha bastante esta opinião, nós somos também do desporto. O Samuel é um colega que deveria estar aqui e não pôde, porque ficou com os miúdos. E é precisamente nós conseguirmos expor a outro tipo de atividades. E eu sinto que a nossa comunidade ainda nos castra muito, não sei se esta expressão é demasiado forte, mas acho que nos castra um bocadinho porque estes miúdos precisam desenvolver como os outros miúdos. Portanto, não podemos estar aqui a dizer que uma criança autista não tem capacidade de fazer alguma coisa, muito pelo contrário. E eu adoro escalada, eu tinha que falar nisto, né? É um dos nossos objetivos. E um dos melhores escaladores também está no espectro. Portanto, está aqui alguém que também conhece bem a pessoa. Portanto. E então, quando eu comecei a escalar, já há um tempo, eu pensei, eu tenho que fazer isto com os miúdos. Porque aquilo que se vê é que só o facto de tirar um miúdo do chão e pô-lo nas presas, não precisa de escalar, só estar ali, uma série de comportamentos disruptivos desaparecem ou atenuam substancialmente. E esse é um dos nossos objetivos. É, portanto, proporcionar outro tipo de atividades, outro tipo de experiências, para que o comportamento seja o mais normativo possível. Ou seja, uma pessoa com autismo é como uma pessoa sem autismo. Portanto, no fundo, o que a gente tem que fazer é perceber quais são as dificuldades e incidir sobre elas. Espero ter respondido. Patrick, ia só lhe pedir um pequeno favor. O papel está a fazer muito ruído junto ao microfone e ouve-se muito. Não sei se depois o Miguel vai conseguir fazer a magia dele de diminuir, mas ouve-se eu aqui muito. não estou a ouvir nada. Claro. mas respondeu, claro. Claro. E é muito isso. Porquê é que não hão de fazer também escalada? Porquê é que haveremos de limitar as atividades ou o que de repente fica acessível ou não às pessoas? Eu acho que isto é um pensamento consciente. Eu acho que a nossa comunidade de si já tem este bloqueio, porque não há uma proatividade para se fazer alguma coisa, não é? É como se, não vale a pena.
E há vários exemplos, não vale a pena irmos por aí, há vários exemplos que estas pessoas sentem, não é? Porque querem fazer e não conseguem, quando na verdade têm a capacidade, igual aos outros, a fazer. É só uma questão de haver a disponibilidade para trabalhar isso. E quem diz escalada diz futebol, diz basquetebol, diz natação, diz judo. Nós conhecemos imensos técnicos e imensas pessoas que praticam efetivamente judo, que o fazem muito bem. Aliás, acho que há aqui alguém que já fez judo. Eu ouvi o último podcast, um dos últimos podcasts, e ouvi isso. E aqui está um exemplo, não é? É uma atividade que complementa muito e tem efeitos brutais, não é? Portanto, eu acho que é preciso haver mais esta abertura e mais esta consciência, que foi outra coisa que também o Patrick falou que a associação faz. E isto, consciencializar sobre o autismo, não é fazer o que fazemos sempre, sobretudo aqui em Portugal, que é o que é o autismo? E começamos aqui a falar sobre as características específicas do autismo, mas sim sensibilizar mais para o outro lado, que é a parte humana do desenvolvimento e das necessidades e capacidades destas pessoas. O Patrick ia dizer alguma coisa? Sim, dentro desta parte que o Bruno estava a referir, e da parte do modelo, no fundo, daquilo que a associação tenta e faz, que é um modelo dinâmico, ou seja, não é um modelo estanque. E todo este modelo parte, sim, de uma base sólida científica, mas parte também por esta dinâmica do descobrir aquilo que podemos fazer mais para possibilitar, então, esta equidade que o Bruno estava a falar. Que há pessoas que precisam de mais algumas coisas para chegar ao meu objetivo e há pessoas que precisam menos. E o nosso papel também é dar essas ferramentas para terem a mesma liberdade, a mesma igualdade. Não há, isto é importante, não há igualdade sem haver equidade. Nomeadamente naquilo que estamos aqui a falar, no autismo. A parte física, que o Bruno estava a falar também, é um desafio que nós estamos também agora a iniciar, também com a escalada, que o Bruno bem referiu, e também vamos com o yoga, que é o nosso outro profissional que trabalha connosco, que também tem essa vertente, tem essa capacidade a nível do yoga, e estamos também então a preparar algumas novidades nesse sentido, porque o yoga, para além da parte física, também tem a parte de respiração, que em muito vai ajudar as nossas crianças e os nossos jovens, e depois também complementar estas duas partes, o yoga e a escalada. Pensamos que é um desafio que vai ser muito interessante a realizar, e temos expectativas bastante altas em relação aos próximos projetos. Há também, para além desta parte física, outras coisas que nós estamos também a experimentar e com algum sucesso, como, por exemplo, a parte da alimentação. Fazer uma alimentação mais saudável, que pode também gerar maior conforto no dia-a-dia das próprias crianças, dos próprios jovens, e concomitantemente para os pais também. E também estamos a trabalhar nesta parte. Era só mesmo para complementar aquilo que o Bruno estava a dizer em relação à nossa atuação no dia-a-dia, no fundo. Sim. Agora, a minha pergunta ia ser mesmo neste sentido dos projetos que estão a desenvolver ou que têm desenvolvido. Já começámos aqui a falar um bocadinho, que outros projetos, não sei se existe algum projeto em particular ou vários que queiram dar destaque, ou porque estão a iniciar, ou porque já terminaram e querem divulgar os resultados, não sei, dou-vos a liberdade para explorar. Ok, nós, à semelhança da própria Federação e à semelhança deste podcast, também tivemos alguns projetos que foram cofinanciados pelo INR. O primeiro dos quais chamava-se Projeto PAI, Parentalidade, Autismo e Inclusão. Foi o primeiro projeto, que foi em 2020. O primeiro projeto cofinanciado, entenda-se, através do qual foram apoiados 418 beneficiários, entre diretos e indiretos. Este projeto visou então proporcionar e estimular a capacitação das famílias para potenciar a aprendizagem dos indivíduos com autismo, dos jovens e das crianças com autismo. E o intuito, e é também o nosso intuito último, no fundo, da própria associação, é possibilitar o direito a viver de forma independente. É isso que é o nosso azimuth, digamos assim. É para aí que queremos caminhar, e é esse o resultado final. Em todos os projetos tem essa vertente de tentar atingir então e de apoiar para a vida independente e a vida o mais autónoma possível.
Tivemos também o Projeto Ativa, apoio técnico para a iniciação à vida autónoma, mais um, que reside também na capacitação em análise comportamental aplicada. É um dos modelos que nós, ou é um modelo que serve também de base à nossa atuação. Mas isto aplicado para as famílias e para os docentes de educação especial, que de facto são os profissionais que acompanham mais tempo as crianças quando estão no meio escolar, que é uma grande parte do dia, e que também têm que ter, na nossa perspectiva, uma formação diferenciada para lidar com crianças com autismo, e que não existe. Ou seja, esta também, a Patrícia há pouco falava de uma das dificuldades, eu falei no conhecimento no nosso, mas também no conhecimento de outras pessoas que não têm culpa disso, porque é uma matéria que não é dada nas universidades e não é dada nas escolas, e deveria ser, e também estamos a trabalhar nessa parte, com algumas novidades no futuro, mas esta formação, esta partilha de conhecimento em relação ao autismo, junto dos profissionais que trabalham na comunidade escolar, é fundamental. Ao mesmo tempo que os pais, mas é fundamental. Este foi então o Projeto Ativa, em que conseguimos também juntar então os docentes de educação especial com os pais, ou seja, juntamos os pais e os docentes dos seus próprios filhos. Ou seja, não foi ao calhas, não foi docentes de uma escola qualquer e de pais quaisquer, não. Foi mesmo de propósito para eles verem o quão importante é estarem em sintonia e estarem em contacto permanente sobre o seu filho, sobre a aprendizagem, sobre tudo aquilo que podem fazer com o seu filho junto com a comunidade escolar. Tivemos também o projeto, este acabou também há pouco tempo, acabou no final do ano passado, o projeto Equilíbrio da Mente, que teve como beneficiários diretos 5 crianças e 1 adulto, sendo que os beneficiários indiretos foram cerca de 326. Se formos pensar no agregado familiar, na família alargada, na comunidade educativa, docentes, auxiliares e terapeutas. Os projetos que estamos a desenvolver são aqueles que falamos há pouco. Estamos ainda, já tem o desenho feito, digamos assim, e serão implementados este ano, mas esses são projetos, eu não lhes chamaria só projetos, porque na nossa intenção é terem um começo, sim, vamos ver e vamos medir, ver como é que podemos fazer melhor, mas este projeto da escalada, do yoga, da parte física, é para a vida. Ou seja, um projeto geralmente tem um princípio, um meio e um fim, e este vai fazer parte da atividade regular da própria associação, um dia, ainda não faz, mas vai fazer parte disso. Sim, querem que se torne numa resposta, não é? Em mais sim. uma... Sim. Sim. E que assim faça parte da própria intervenção. Que claro. faça parte da própria intervenção. Eu acho que esta parte da escalada e do yoga, já fiz um bocado de introdução a isto, não é? Mas é um excelente complemento à terapia, não é? Portanto, isso permite diminuir várias coisas, a ansiedade, a ecolalia, as estereotipias, portanto, características específicas de muitos casos com autismo. Este tipo de atividades ajuda a regular. E tanto o yoga como a escalada são complementares, porque trabalham a flexibilidade do corpo, trabalham a regulação cardíaca, trabalham a percepção corporal e do meio envolvente. Portanto, são duas atividades que de si só já têm muito a ver com o chamado equilíbrio, tanto da mente como do corpo. Portanto, isto é um excelente complemento para uma sessão em que se trabalha coisas mais específicas dentro de cada das necessidades destes miúdos e adultos, e acaba por também aliviar, não é? É sempre bom, sobretudo quando são crianças, temos um momento mais lúdico, mais entretido, não é? Então, acaba por ser uma coisa que eles se divertem, mas ao mesmo tempo estão a desenvolver também competências e a regular-se. Portanto, isto que o Patrick está a tentar dizer, acho que é fundamental, que é cada vez mais a intervenção ser um pouco mais multidisciplinar, que é uma coisa que é... Cada vez mais nós temos conhecimento sobre várias áreas, portanto, por que não usar dessas várias coisas para conseguir um resultado melhor para cada pessoa, consoante as necessidades que essa pessoa tenha, evidentemente. Nem todos vão gostar de escalar, nem todos vão gostar de fazer yoga, não é? Isto também existe, mas haverão aqueles que gostarão muito e que passará a ser um hobby para estas pessoas, uma atividade que têm verdadeiro prazer em fazer. Que é muito bom. Sim, eu julgo que a atividade física gera autoconfiança a qualquer pessoa. E as pessoas que têm autismo são pessoas também, por isso vai ter o mesmo resultado. Sim. Não é? Sim. Vai ter o mesmo resultado. Claro.
e vai possibilitar então, com essa autoconfiança, com alguma redução de alguns comportamentos mais disruptivos, das ecolalis, das estereotipias, vai possibilitar um maior tempo para a aprendizagem. Também. Não é só aprendizagem, quando eu falo aprendizagem, não falo em aprendizagem académica, que essa não é a mais importante, não é? É a aprendizagem da vida, rumo à autonomia e à independência. É sempre isso que o que nós queremos é sempre esse princípio, para depois estarem também integrados na própria sociedade, e é esse o nosso papel. Porque, enquanto pais, e agora estou a falar só enquanto pai, não enquanto presidente da associação, às vezes é difícil vestir esta capa e vestir logo novamente, mas enquanto pais nós pensamos sempre, e isto é cru, já pensei nisto milhares de vezes, é que não vamos estar cá para sempre, certo? Por isso temos que dar as ferramentas aos nossos filhos para quando não estivermos cá eles conseguirem estar bem na vida, digamos assim. Por isso esse é o nosso papel principal: autonomia, independência, dar ferramentas para a vida. Mas isso é de todos os pais, não é só os pais de crianças com autismo. Nós temos outro tipo de desafios, mas o propósito final que nós queremos é mesmo, todos os pais querem isso. E agora pensando um bocadinho no dia-a-dia da associação. Para quem não conhece, não faz a mínima ideia de como é que é o dia-a-dia na Associação Para, como é que é o vosso dia-a-dia? Patrick, começa tu. Posso começar porque a nível depois mais técnico... Eu sei que esta pergunta daria para... Sim. Mas, para já, nem todos os dias são iguais, não é? Mas na maior parte dos dias, aquilo que nós fazemos na associação passa muito por ouvir os pais. Não é? Ouvir os pais e orientar as famílias, nomeadamente quando há aquele contacto que eu falava há pouco, aquele contacto mais inicial, em que temos que explicar várias coisas, em que, no fundo, aquilo que aconteceu na vida destes pais caiu um bocado como uma bomba e nós temos que desmistificar isto, porque não é nenhuma bomba. Não é? A nossa vida pode não ser igual àquilo que nós pensávamos que ia ser, mas não é forçosamente pior. Até antes, pelo contrário. Okay? Se eu não tivesse tido um filho com autismo, não estaria aqui a falar convosco. E nem teríamos uma associação, nem estaríamos a desenvolver tanto trabalho em prol da comunidade. Estaríamos na nossa vidinha, basicamente. Se calhar era isso que ia acontecer. Por isso, a vida não é forçosamente pior. Antes, pelo contrário. Okay? Esse é um ponto essencial que nós focamos nos primeiros contactos que temos com os pais. A parte da associação tem esta divisão, não é? Tem a parte mais institucional da associação e a parte mais operacional. Na parte mais operacional, o Bruno já falará das intervenções, o que é que fazem no dia-a-dia. Na parte mais institucional, o nosso trabalho passa muito por isso, com o contacto com os pais, com o contacto com as instituições, com a consciencialização da própria comunidade e com os projetos que nós temos que fazer para financiamento, não só os projetos cofinanciados, mas também projetos que temos que apresentar à comunidade, às empresas, ao poder político, ao poder local, para podermos ir buscar financiamento para a realização das nossas atividades juntos das crianças, dos jovens, das famílias, das escolas. Agora, na parte da intervenção direta, aquilo que os nossos técnicos fazem com as crianças, o Bruno poderá falar com certeza bem melhor do que eu. O que nós fazemos é desafiante todos os dias, não é? Porque estamos com miúdos, há também um jovem adulto que está para começar agora, e estamos com a escola, estamos com os pais, então um bocadinho uma sequência que também já introduzi aqui, mas isso é o que nós fazemos. Durante a semana estamos muitas horas com os mesmos miúdos, porque para que a nossa terapia tenha sucesso é necessário estar uma média de 10 a 20 horas, pelo menos, com estas crianças, com estes casos, eu tenho tendência a dizer crianças, com estas pessoas todas. Só que depois é preciso também preparar os pais para, em casa, darem continuidade, não é? Portanto, o desafio é estar com atenção aos pormenores dentro da sessão, tentar dar o feedback quase que imediato após cada sessão para algum alerta, alguma coisa que vemos cá de diferente no comportamento, para o bem e para o mal, para na hora se conseguir corrigir logo e em casa conseguir haver este cuidado. E ao mesmo tempo é gratificante estar com estes miúdos, porque quando estamos com eles, nós estamos a aprender com eles. Não só estamos a aprender
porque estamos a avaliar o que está à nossa frente e estamos a tentar perceber como é que podemos ajustar, portanto estamos num desenvolvimento contínuo também com eles. Mas ao mesmo tempo a resiliência e a forma como, dentro das dificuldades que têm, se conseguem adaptar, isso também é uma gestão pessoal muito grande da nossa parte, e dos pais, ou cuidadores, ou da escola, enfim. E portanto o dia a dia é esta gestão, por um lado, da terapia em si, que se resume precisamente ao que falámos há pouco, portanto, interpretar o comportamento que está ali, perceber as competências que são necessárias ser trabalhadas e termos programas específicos para cada um dos casos e aplicar esses programas. Tentar sempre utilizar uma vertente positiva dentro da motivação do próprio, para que haja empenho, para que haja uma dedicação à própria sessão pelo próprio, e também haver aquela fase em que podemos estar num ambiente mais natural, em que saímos do gabinete, estamos num parque, vamos a um café, fazemos um passeio, jogamos à bola, sei lá, qualquer coisa que complemente e simultaneamente com a escola tentar sempre estar atento ao que os professores nos dizem do que acontece, ajustar no momento se for necessário alguma intervenção com as crianças por algum comportamento que tenham tido nesse dia, por estarem mais emotivos, por estarem mais revoltados, como qualquer criança, não é? E ao mesmo tempo dar o máximo de ferramentas para os professores. É engraçado porque uma das coisas que eu não estava nada à espera quando comecei a trabalhar com autismo era a quantidade de professores auxiliares, que vêm ter connosco aflitos porque não sabem como é que vão lidar. Querem ajudar, portanto têm a disponibilidade para lidar e para ir, mas depois não sabem como lidar. E por um lado é muito bom que haja estas perguntas, mas por outro lado a gente sai do local a pensar como é que não se sabe, como é que estamos neste ano e não se sabe ainda lidar com uma coisa assim, não é? E não me interpretem mal, há técnicos fantásticos por aí, portanto, trabalhar com autismo, há muita gente que sempre trabalhou, a questão é que se calhar não são tantos assim, as respostas não são tantas assim, por alguma razão o para surgiu e os pais sentiam que não tinham respostas. E este tipo de dificuldade de conhecimento que não existe, mas de vontade de querer ajudar, não é? Leva-nos então a dois caminhos. É o caminho de, ok, vamos agarrar esta disponibilidade dos professores, esta vontade, esta energia e esta construção, e ao mesmo tempo vamos tentar todos em conjunto aprender mais agora, já que se está a tentar explorar mais o autismo finalmente, vamos então fazer com que o autismo deixe de ser o autismo, não é? E passe a ser mais uma condição, mais uma característica, mais algo. Pronto. Portanto, o dia-a-dia é isto, é a prática e a regulação. Que não é pouco. Que não é pouco, não. E nós já falámos um bocadinho, mas agora tentando explorar um bocadinho mais. Que dificuldades sentem enquanto associação? As maiores dificuldades? São várias. Mas não são problemas. Nós temos que ver isto como como oportunidades, sim. E temos que ver isto como uma possível solução dentro de nós próprios, porque se a solução não depender de nós, estamos perdidos, não é? Por isso temos que olhar com essa vontade para fazer parte da solução e não do problema. Mas as dificuldades que nós vemos no dia-a-dia da organização da própria associação passa pelo preconceito, que falaram há pouco, pela estigmatização que ainda existe, apesar de não ser tão evidente como era aqui há alguns anos. Já se ouve falar de autismo muitas vezes. Já toda a gente, pelo menos, podem não saber exatamente o que é, mas todos ouviram falar. Okay? Por isso já se começa a consciencializar um pouco a população em geral. Mas há assim uma falta de noção dos próprios direitos de todas as pessoas, e nomeadamente dos direitos das pessoas que têm autismo e das pessoas com deficiência. Ainda não há, apesar do autismo não ser uma deficiência, mas temos que nos enquadrar em algum lado, e é nessa estratégia que nós temos que nos enquadrar. Ainda há um pouco, por parte de quem tem responsabilidades, essa falta de noção dos próprios direitos.
A falta de, isto na área mais da escola também, da própria comunidade, a falta de percepção às vezes para verem uma criança com autismo como um ser humano, como uma pessoa, e não apenas como um aluno, regido pelas lições, pelos objetivos académicos que tem que alcançar, mas sim mais como um ser humano que tem que evoluir rumo, mais uma vez, à autonomia e à independência, e a escola também tem um papel fundamental neste desenvolvimento. Também a falta de consciência em entender a urgência na intervenção nos casos de autismo e na sua precocidade, ou seja, quanto mais cedo se começar uma intervenção, em princípio, melhores serão os resultados no futuro. Ou seja, o próprio diagnóstico demora muito tempo, os médicos também demoram muito tempo a fazer esse próprio diagnóstico, o que não possibilita... eu sou um bocado também contra os rótulos em si, mas se não soubermos qual é o desafio, dificilmente teremos uma solução para ele, não é? Por isso, quanto mais depressa soubermos qual é o desafio, mais depressa poderemos imaginar e recorrer a pessoas que nos possam ajudar, não é? Porque uma família que tenha uma criança com algumas dificuldades e com alguns desafios na sua vida pode não saber exatamente o que é e então não sabe onde procurar, sequer. Vou procurar quem, se eu não sei o que é. Por isso, contra os rótulos sim, mas temos que saber qual é o caminho da solução. A maior dificuldade, sim, é a falta de apoio financeiro. Para vos dar uma ideia, nós temos também uma lista de espera, digamos assim, de crianças que não podemos acolher ainda porque não temos financiamento para elas, não temos financiamento para os psicólogos, para os materiais, para ter uma sede maior, tudo isso, não temos isso facilitado para podermos acolher. A lista de espera que temos neste momento é de cerca de 14 crianças, o que é bastante. O que é bastante. Que temos neste momento, porque já tivemos listas de espera de outras pessoas que, entretanto, tiveram que ir para o outro lado ou continuam à espera, mas não estão exatamente na lista. Outra dificuldade, que também já falámos um pouco no início da nossa conversa, que é a lacuna da formação de profissionais. E é isso também que estamos a tentar trabalhar com institutos, com universidades, para criar alguma pós-graduação, ou algum mestrado, ou alguma maneira, alguma ferramenta para podermos capacitar estes profissionais, nomeadamente psicólogos e outros profissionais, que tenham vontade de abraçar também, de fazer parte desta solução em relação ao autismo, que ainda não existe. Existe eu conheço, por exemplo, aqui na nossa zona, no Instituto Politécnico de Leiria, desde o ano passado, do ano letivo que começou, que ainda não acabou, uma pós-graduação relacionada com o autismo. Mas é das poucas que eu conheço e começou agora. Ou seja, ainda há um grande trabalho pela frente para sistematizar uma resposta que possa ser replicável, que não dependa só dos profissionais, da sorte, que até agora, e isto também acho que é relevante dizer, até agora os pais dependiam da sorte, ou seja, posso ter a sorte de encontrar alguém que tenha jeito e que realmente esteja pessoalmente preparado para ajudar o meu filho. É preciso ter sorte, mas não nos podemos fiar só na sorte, porque não podemos ter sorte sempre, e há pais que não vão ter essa sorte. Ou seja, se conseguimos criar uma sistematização na aprendizagem e na partilha de conhecimento em relação ao autismo com estes profissionais, será muito mais fácil para todos terem, entre aspas, a sorte de calhar com alguém que tenha esse conhecimento. Certo. E isso também é uma grande dificuldade que nós também, e penso que a própria Federação também está a tentar e está a fazer o seu trabalho para suprir esta dificuldade. Sim, nós aqui inclusivamente, já não sei em que episódio, que falámos que às vezes a sorte é numa coisa tão elementar como a escola. Às vezes numa escola tudo funciona muito bem, na escola do lado já não, porque os professores mudam, a direção muda, os auxiliares mudam, há ali qualquer coisa naquela... Sim, e as próprias leis próprias leis têm a sua interpretação. Exato. Nós temos casos, a lei é só uma, certo? Pois. Nós temos casos em que há escolas que nos deixam participar no desenvolvimento das crianças, ou seja, nos deixam entrar na própria escola, e há escolas que não nos deixam entrar, porque a equipa educativa, na interpretação deles da lei, tem que ser só com os professores. Ok? Temos a lei, como é igual para todos, há esta interpretação que devia ter uma definição mais assertiva para nós sabermos com que podemos contar e para não depender da tal sorte de calhar numa escola que tem
que têm essa vocação. E quem diz escola diz tudo o resto. Neste... Sim. Queria dizer só duas coisas. A primeira, o Patrick falou aqui de uma coisa muito importante, que é o diagnóstico e a questão do rotular, alguma coisa. Ainda existe muita anulação, há muita negação da parte dos pais, há muito pelo preconceito social, não é? Há o medo de rotular alguma coisa. E o diagnóstico, ao contrário do que a sociedade pensa, não é para dar um label, é para nós conseguirmos perceber, por um lado, o que é que está ali, como o Patrick disse, mas depois tem outra vertente muito mais importante, que é, quando nós esmiuçamos depois a pessoa nesse diagnóstico que estamos a fazer, nós conseguimos apurar, aferir especificamente quais são as áreas que estão comprometidas e as áreas que não estão. E é isso que nos permite depois fazer a intervenção com as pessoas. E é muito importante haver este diagnóstico, quanto mais cedo melhor, lá está, porque os resultados vão ser potenciados, expectavelmente, não é? Mas o diagnóstico é uma coisa que a nossa sociedade, seja para o autismo ou seja para outra coisa qualquer, na verdade, tem que começar a estar um pouco mais aberta, porque é isso que nos abre a porta para nós conseguirmos ajudar a resolver o problema. Porque o problema do autismo não é o autismo, é a consequência que o autismo tem no próprio. E, portanto, se nós arranjarmos soluções para isso o mais cedo possível, vai dar muito mais disponibilidade para toda a gente, inclusive na escola. E isso leva a um outro ponto que eu queria aqui também para completar o que o Patrick estava a dizer, que é, basta só mudar um professor. Não é mudar a equipa toda e a escola toda. Basta só o professor que está com aquele aluno ou aquela aluna naquele momento ser colocado noutra escola. A gente sabe como é que os professores estão, sobretudo em Portugal, isto é uma roda viva, e facilmente, nesta questão da sorte, né, falando aqui também no acaso, apanha-se um professor fantástico que está dedicado e dentro das limitações está ali a tentar ao máximo ajudar aqueles miúdos, consegue resultados fantásticos, os miúdos realmente durante esse ano têm um desenvolvimento fantástico, mas depois esse professor sai, outro professor ou professora vem, não é que seja melhor ou pior, mas não tem a mesma sensibilidade, ou não tem o mesmo cuidado, ou vai mudar simplesmente a forma como está a estimular aquele aluno ou aquela aluna, e já é o suficiente para além de não haver desenvolvimento, haver um retrocesso. Daí ser tão importante haver uma replicação de coisas e estarmos a incidir e os pais em casa também fazerem, enfim, e proporcionar ambientes variados para estes alunos, para estas crianças, para estas pessoas. Não é? Portanto, isto eu acho que é o mais importante na sociedade. Portanto, eu acho que o desafio atual do autismo, e acho que também é o desafio que o Patrick estava aqui a falar, é nós conseguirmos realmente mudar o mindset social. Esta expectativa que a sociedade tem, que a comunidade tem, de que é isto e pronto, nós temos que começar a expandir aqui um bocado os horizontes. Pronto. Entretanto, o Bruno já introduziu precisamente a minha próxima pergunta, o que é ótimo, facilita-me imenso. Boa. Que é precisamente os próximos objetivos, o futuro desta associação. Que sonhos, que objetivos, que metas a associação quer alcançar? Bom, o primeiro objetivo tem a ver com aquele desafio que falei há pouco, com a nossa lista de espera. Sim. Que queremos que deixe de existir. Para tal, temos que contratar mais técnicos e temos que lhes dar a tal formação, que é uma formação contínua, é para a vida, mas para isso precisamos de financiamento, não é? Precisamos de encontrar mais financiamento para ter mais respostas, para acabar, no fundo, com esta lista de espera e para darmos resposta a um maior número de crianças. Vamos também, como nós costumamos chamar, abrir mais turmas de treino parental. Este ano vamos ter pelo menos mais uma turma, ou seja, mais um ciclo de formação para pais e formação também para os docentes de educação especial que está, neste caso ainda estamos em processo de acreditação, ou seja, os próprios professores poderão ter aquelas unidades de crédito que precisam para a sua formação e para a sua progressão na carreira através de uma formação em autismo. Estes são os objetivos próximos que nós temos, que vão ser possibilitados também por novas instalações que estamos neste momento a preparar. E por outro lado, como nós temos sócios de todo o país, a nossa sede é em Pombal, que é no centro do país, fica a 150 km do Porto e 150 km de Lisboa, fica exatamente no meio. E temos associados que vão desde o Minho ao Algarve, do norte a sul do país. E
Então, o nosso sonho também passa por uma descentralização da própria associação, numa expansão em alguns locais que já nos pediram também e que estamos também a trabalhar nessa área, para podermos ter uma associação em Lisboa, no Porto, em Castelo Branco, no Algarve, onde for preciso, que é em quase todo o lado, como nós sabemos, mas onde houver também pessoas disponíveis e com capacidade e disponibilidade e vontade para abraçar este desafio, claro, com a nossa ajuda. Por isso, a necessidade daquele modelo, porque se depender só das pessoas em si que estão num determinado sítio, vai ser muito difícil replicar. Para isso temos de ter um modelo estruturalmente bem definido, que consiga medir bem as evoluções das crianças e que consiga ser sustentável a nível económico-financeiro. E para isso temos então este modelo que está a ser construído, que depois é pegar nesse modelo e levá-lo para outra cidade. Okay? Esse isto é o sonho, até o sonho maior. E sobre isso queria falar também, só um pequeno à parte, que para afastarmos de vez aquele preconceito de utilizar a institucionalização de adultos com autismo como regra. Isso não pode acontecer. Eu sei que não é de propósito, mas é isso que, no fundo, muitas vezes acontece. No fim da escolaridade obrigatória, do 12º ano, digamos assim, pronto, já ninguém tem autismo. Mas não é assim, a vida continua. E ainda há muito recurso à institucionalização, e nós, por isso é que temos que fazer o trabalho prévio, desde criança, para possibilitar essa autonomia, essa independência para o futuro. E o futuro também, eu costumo dizer isto muitas vezes, que um dos meus objetivos é o meu filho não ser subsídio-dependente e pagar impostos. Este é um dos objetivos que é um bom sinal. É sinal que está envolvido na sua comunidade, que está envolvido na sociedade, que consegue dar o seu contributo positivo para a própria sociedade e consegue viver como todos nós. Bruno, não sei se o Bruno quer... Tu já disseste o essencial, é verdade. A minha ambição enquanto pessoa e enquanto terapeuta é precisamente isso, promover o máximo de autonomia para estas pessoas. Porque a ideia de institucionalização para mim... Só a palavra é difícil. É exato, só a palavra é difícil, só a ideia é difícil, é muito pesado, é muito negro, não vale a pena. Mas só isso é uma coisa que a nossa sociedade, falando aqui em Portugal concretamente, tem muito, não é? E imaginando que nós vamos pegar num caso de um adulto, em vez de ser uma criança, ainda existe muito aquela ideia, do adulto já não há nada a fazer. Não. Nós somos seres mutáveis, nós estamos em constante aprendizagem. O que eu sou hoje não é o que eu vou ser amanhã, o que eu sou daqui a 10 anos não vai ter nada a ver com o que eu alguma vez fui na vida e eu nem sequer consigo imaginar quais são as coisas que eu vou adquirir e alcançar. O mesmo se passa com estes adultos. Portanto, faz-me, magoa-me, revolta-me e é isso que ao mesmo tempo me dá energia para isto tudo. Portanto, ainda bem que isto me acontece. Mas aquilo que eu ambiciono mais é isto, é conseguirmos com aquilo que estamos a aprender também todos no dia-a-dia, dar mais ferramentas para esta autonomia sim, mas também para a própria comunidade começar a abraçar mais isto e evitarmos esta estigmatização, esta colocação num canto. Vou-vos dar um exemplo que estava aqui a pensar há pouco quando estávamos a falar na escola. Bullying. Uma questão tão simples como bullying. E agora vou aqui tocar em 3 pontos que para mim são o que pode ajudar muito estes miúdos. Se há uma imagem mais disponível para o bullying, ou seja, se nós estamos mais isolados, se nós temos os músculos mais desenvolvidos, se nós temos tendência para não ter ninguém à nossa volta, mesmo um professor, um auxiliar, alguém que nos queira fazer mal, a nossa vulnerabilidade já está ali. Portanto, se já a comunidade não está preparada para proteger estes casos e para também os preparar para perceber o ambiente em questão, acaba por haver logo 2 problemas. E isto acontece logo na escola. Não há lei sequer para o bullying. Portanto, como é que nós podemos ajudar e proteger estes miúdos na escola, e aqui aplica-se todos, não tem a ver só com o autismo, se a sociedade não está preparada sequer para estas situações. E há situações de bullying que a gente pode dizer que são light, não é? Aquilo acontece,
fere, mas o bullying em si, já de si é pesadão. E depois, há situações de bullying que não têm volta a dar. É uma vez e acabou. E se a sociedade não está preparada para isto, nós já estamos a brincar com o fogo à partida. Em idades muito, muito, muito jovens. Portanto, o meu sonho é precisamente que esta realidade mude. Não vai acontecer em breve. Isto é um trabalho paulatino. Mas eu acho que vamos conseguir, eventualmente, todos juntos, fazer a diferença. E ir para lá da questão da inclusão. Isto é mesmo a questão da informação, da formação, da consciencialização. Enfim, há assim várias áreas que têm que ser exploradas. Sem dúvida. Muito bem. Para quem nos está a ouvir e queira ajudar ou contribuir de alguma forma em prol da Associação Para, como é que o pode fazer? Pode fazê-lo de diversas maneiras, para além de alguns eventos esporádicos que vamos organizando e para o qual pedimos também a participação das comunidades. Por falar nisso, vamos ter agora um espetáculo chamado Autismo Solidário, com um conjunto de artistas aqui em Pombal, no dia 13 de maio, às 21h30, no Teatro Cine de Pombal, para o qual quem puder ir estão todos está convidados. Convidado, e que é um espetáculo que é organizado para, no fundo, uma angariação de fundos para a própria associação, que será através da bilheteira, através de alguns parceiros, e também vamos fazer uma recolha de donativos online através da nossa página de Facebook, que será em direto, quase relembrando aquilo que se fazia nos anos 80 e 90 na televisão, com aquele computador. Pronto, vamos fazer uma coisa desse género também, ao mesmo tempo que o espetáculo. Vamos ter também mais à frente o mesmo espetáculo, não, vamos ter um espetáculo desse género também em Coimbra, ainda antes do verão, com uma data e local. O local já está definido, a data ainda não. Mas para além disso, é claro que podem e devem, se tiverem a oportunidade para isso, ajudar a própria associação através de donativos, não é? Como a maior parte das associações também necessita. Poderão ver o IBAN da própria associação ou na página do Facebook ou no nosso site institucional. Uma atividade interessante que está agora a decorrer, que as pessoas não costumam gostar muito de fazer, que é o IRS, tem a possibilidade de consignar o IRS a favor da associação Para, o que não custa nada, são 0,5%, que se não consignarem a ninguém, é o próprio Estado que escolhe para onde vai essa verba. Assim, podemos escolher um bocadinho da verba que temos que pagar ao Estado, para onde é que ela terá de ir. Através da consignação do IRS, que é fácil, no modelo 3 do IRS, no quadro 11, escolher essa doação e pôr o número contribuinte da associação, 515 29 59 49. Boa. Outra coisa também essencial que nós apelamos às pessoas é tornarem-se associados, porque não precisam de ser uma família com autismo ou uma pessoa com autismo. Pode ser apenas uma pessoa preocupada com o bem, não é? Preocupada com o bem do próximo e com a sua comunidade em particular, e poder ser também associado e pagar depois as respectivas cotas da associação, que também são 30 euros por ano. Mas que sempre são pequenos valores, mas com muitos sócios vão ajudando no dia-a-dia da vida da associação. Depois podem acompanhar as nossas atividades também através, como eu disse, das nossas redes sociais, nomeadamente do Facebook, facebook.com/para.autismo, e do nosso site associaçãopara.com, e podem também acompanhar as diversas participações que temos na comunicação social, nas revistas, jornais, televisão e nos próprios blogs e redes sociais de outras entidades, nomeadamente, por exemplo, a Federação Portuguesa de Autismo, com este podcast e com outras atividades que tem na comunicação dos trabalhos das suas próprias federadas. Brevemente teremos a nossa nova sede e divulgaremos também a morada e com todo o projeto que lá está a ser pensado. Será em Pombal também? A sede será em Pombal, sim. Muito bem. Então em breve saberemos mais novidades. Patrícia, tens alguma questão extra? É só. Só? Já É foi só? bastante difícil. Já. Não tens nenhuma para o Bruno? Não, infelizmente não preparei uma pergunta para si. Para a próxima. Muito bem.
Pronto, já divulgámos as páginas de Facebook, o site, qual é o site para as pessoas... Associação, sem tilde nem cedilha, né? associaçãopara.com. E todos os contactos estarão lá, telefone, Estão, morada, sim. tudo. Telefone, morada, IBAN para donativo. Exato, Está tudo lá. exato, e todas as outras informações importantes. Patrick e Bruno, muito obrigada. Foi ótimo poder conversar convosco Obrigado e saber nós. mais sobre a Para. Obrigada. Obrigado, nós. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E, claro, visitem o nosso website e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Coração está aqui, coração está ali.